A primeira informação que a gente traz agora interessa muito a um candidato aí à Prefeitura de Manaus, ao candidato Marcelo Ramos, do PT, né, da Federação Brasil da Esperança, que está disputando as eleições aqui em Manaus para a Prefeitura. Ele pode contar com o seu principal apoiador político aqui em Manaus na próxima semana. Isso porque o presidente Lula está articulando uma viagem aqui para Manaus. Essa informação foi inicialmente soltada pelo ministro Alexandre Padilha, que veio, né, ontem a Manaus, se acompanhou aqui no Crítica Notícia, fez uma agenda pública, obviamente, mas também fez uma reunião política. Teve uma reunião ali na casa do senador Omar Aziz com todos os principais aliados, ali membros da bancada, e nessa reunião ele passou a informação de que o presidente Lula deve vir a Manaus para uma agenda institucional na próxima semana, ou seja, para tratar de assuntos relativos à atuação do governo federal aqui no nosso estado. E aí, principalmente quando a gente fala da vazante extrema que a gente já começa a viver, da situação dos incêndios aqui, né, na Amazônia, esses incêndios que trazem toda essa fumaça, e a gente sabe que tem uma responsabilidade grande do governo federal em relação ao combate aos incêndios que precisa ser cumprida, e também, né, de todas essas questões aqui relativas ao nosso estado nesse momento. Tem a reforma tributária sendo discutida, então ele vai fazer uma agenda voltada para isso. Eu conversei, né, com o Marcelo Ramos para saber sobre essa possibilidade da visita, em que pé ela estava. Ele disse que tinha essa previsão dessa agenda na próxima semana, estavam aguardando essa confirmação oficial por parte da equipe do presidente Lula. Mas, como ele falou só dessa parte institucional, perguntei dele sobre a possibilidade de uma agenda política ser encaixada, né? Ou seja, de um comício, algum ato público em que ele possa usufruir politicamente, né, dessa presença do presidente Lula aqui em Manaus para tentar alavancar aí mais sua candidatura. Ele falou que aguarda a confirmação da agenda institucional para depois falar sobre a agenda política. Desde o começo dessa campanha, pré-campanha, como foi no começo ali da história, o Marcelo Ramos sempre falava dessa forma, né, que o presidente Lula precisava vir a Manaus para trazer alguma novidade, algum anúncio para a população. Tinha que vir como presidente, porque, né, não pode simplesmente o presidente sair viajando sem agendas institucionais, né? Então, eu sempre falava disso e agora mantém essa linha, né? Falou que aguarda essa agenda institucional para depois buscar a agenda política. Fato é que, se essa presença de fato acontecer, ele pode conseguir talvez a sua principal subida ali nessa disputa aí para a Prefeitura de Manaus, já que até agora ainda não aparece cotado entre aqueles que podem chegar ao segundo turno. É isso ou nada, né? Para essa corrida Sim. eleitoral, o peso, claro, da vinda do presidente tem um peso muito grandioso, né? Apesar da capital ter votado mais em Bolsonaro do que em Lula, ainda assim ficou muito páreo, né? Como na eleição nacional. Existe, de fato, a aproximação de Marcelo do PT, né? Se Lula validar isso, vindo visitar aqui, dando esse aval, se torna, porque o Marcelo se filiou recentemente ao partido, existiam outras figuras que tinham um peso já dentro da sigla, e agora a possível vinda de Lula validando esse elo, apesar de já ter gravado o vídeo, já ter tido visita em Brasília, isso na cidade pode ter um peso bem significativo. E na condição de presidente, precisa ter também, né, todo o enredo. Ele não pode justificar saídas apenas para apoios políticos, né? Ele precisa ter também algum tipo de anúncio, algum tipo de declaração, alguma agenda que justifique a visita dele à capital amazonense. A gente tem aí BR-319, queimadas, incêndios, vazantes. Assunto é que não falta, né? Assunto não falta, né? Bora ver como isso vai ser colocado na agenda do presidente para essa vinda aqui a Manaus. Agora a gente sai do presidente e vai lá para o ex-presidente. Amanhã, dia 7 de setembro, a gente sabe que é um dia que tradicionalmente ali a direita brasileira costuma fazer grandes manifestações, né? E amanhã está prevista uma manifestação lá na Avenida Paulista, né? Um ponto conhecido desse tipo de mobilização. E aí, o que isso interessa aqui para a gente de Manaus, especificamente falando em Prefeitura de Manaus? A gente está falando aí há meses, né, de como a direita acabou se dividindo aqui nas eleições de Manaus, de como o Coronel Menezes rompeu com o PL, foi para o PP, né, mas é vice do candidato do União Brasil, como Alberto Neto mantém e fortalece a sua posição como candidato da direita, sendo apoiado por Bolsonaro e tudo mais.
E esses eventos grandes, nacionalmente, eles sempre servem aí para marcar mais ainda território, né? Então, nesse momento em que está tendo essa disputa aqui sobre quem traz os votos da direita, por mais que o ex-presidente Bolsonaro ainda não tenha vindo ele mesmo, já veio a Michele Bolsonaro, a ex-primeira-dama, já veio o Nicolas Ferreira, e agora, nesse ato nacional que a gente vai ter, era de se imaginar que a gente podia ter esses dois principais nomes da direita aqui em Manaus presentes lá, mas só um deles vai estar. Quer dizer, dois. Capitão Alberto Neto e Maria do Carmo Cefaíra, sua candidata a vice, vão estar no evento da Paulista. Estão confirmados lá, inclusive essa foi a agenda divulgada por eles, vão estar lá ao lado de Bolsonaro. Não se sabe se Capitão Alberto Neto vai ter ali a possibilidade de falar ao microfone. A gente sabe que são poucos que têm essa possibilidade nesse ato. É um ato que deve durar aí aproximadamente 2 horas lá durante a tarde de amanhã na Paulista, mas ele estará lá e confirmou essa agenda junto com a sua vice, o que é uma decisão estratégica, né, quando você pensa em uma campanha e como você vai usar essas imagens na sua campanha eleitoral. Já o Coronel Menezes, que já foi a diversas mobilizações dessas, e em várias delas esteve ali ao lado do ex-presidente, do seu padrinho de casamento, né, de alguém que ele tem uma relação aí de mais de 40 anos, dessa vez ele não estará. A gente procurou a assessoria de imprensa, né, dele, da campanha dele, melhor dizendo, e foi informado que ele vai estar em atividades locais aqui mesmo, atividades de bandeiraço, de caminhadas, atividades naturais de quem é um candidato a vice-prefeito aqui em Manaus. Mas a filha dele, a Débora Menezes, deputada estadual, vai comparecer a esse ato nacional. Mas a gente está falando das figuras que estão nas disputas majoritárias, então somente a chapa que está aqui em cima deve participar. A que está aqui embaixo, não, o representante dessa chapa aqui embaixo não deve ir. Curioso é que justamente hoje, Adriane, a gente está chovendo, tenho certeza que no seu também, chovendo propaganda, anúncio no Instagram de candidatos a cargos políticos. E hoje apareceu no meu Instagram justamente isso, uma entrevista, não sei exatamente de qual era o veículo, do Coronel Menezes, falando que esse elo dele com o Bolsonaro não se apagará, que é uma amizade de mais de 40 anos. Mas, pelo menos amanhã, um vai estar em São Paulo, o outro vai estar aqui em Manaus. Inclusive, esse vídeo apareceu para mim ontem. Olha, é um vídeo patrocinado, né? É um vídeo patrocinado pelo candidato, né, a vice, e falando dessa relação, né? O problema é que, se Bolsonaro está ao lado do capitão Alberto Neto, se ele for para lá, pode gerar um desconforto, né? Todo mundo vai querer ser o papagaio de pirata, né? Aquele que vai ficar ali atrás da principal liderança da direita no Brasil. Alberto Neto, diferente da primeiro assunto que a gente trouxe aqui, né, que Lula pode vir na semana que vem para cá, para Manaus, e não tinha uma data de visita prevista, Alberto Neto está sendo o contrário, né? Já que Bolsonaro não foi, ele vai, né? Já que ele não veio a Manaus como estava previsto, essa agenda foi mudada. Campanha curta, não dá para desperdiçar. Né? Então eles vão ir lá, com certeza vai dar para produzir muitos vídeos de campanha eleitoral. Muitos cortes desses que certamente vão aparecer patrocinados para mim, para você e para todo mundo que está em casa acompanhando. Você gostou desse conteúdo? Então já sabe, né? Dá um like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal da TV A Crítica e ativa aí o sininho para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos aqui no nosso canal.